Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e hoje o nosso tema é Casamos e Agora. A gente está num bate-papo aqui gostoso com a Jane, com o Vitor e hoje, dia 22, é o dia de Santa Rita de Cássia. Como é o dia de Santa Rita de Cássia, a gente não poderia deixar de falar também da vida dela. Através da bondade de Santa Rita, ela transformou o coração do marido. Acompanha conosco. Ó meu amado Jesus, aumenta minha paciência, na medida que aumenta os meus sofrimentos. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia nasceu em maio de 1381. Desde pequena aprendeu tudo sobre Jesus, a Virgem Maria e os mais conhecidos santos. Ela queria ser religiosa, mas seus pais, Antônio e Amata, avançados em idade, escolheram para ela um esposo, Paulo Ferdinando, um homem violento e envolvido em crimes. Com confiança, ela obedeceu. Por 18 anos, padeceu com a brutalidade de Paulo, mas soube suportar, com paciência, as fraquezas de seu marido. Porém, sua docilidade suavizou aquele rude coração. Através de muita oração por parte de Rita, Paulo se converteu, pediu perdão e lhe prometeu mudar sua forma de ser. Rita perdoou e ele deixou sua antiga vida de pecado e passava o tempo cuidando da família. Pouco tempo depois, morrera assassinado. Seus 2 filhos juraram vingar a morte de seu pai. Santa Rita sabia que mais vale salvar a alma que viver muito tempo. Rogou ao Senhor que salvasse as almas de seus 2 filhos e que tirasse suas vidas se fosse humanamente impossível evitar que se tornassem criminosos. O Senhor respondeu às suas orações. Os 2 padeceram de uma enfermidade fatal. Em seguida, Santa Rita foi em busca do antigo sonho, entrar no convento com as irmãs agostinianas, mas não foi fácil conseguir. Não queriam uma mulher que havia sido casada. Finalmente aceita na ordem, permaneceu ali por 40 anos. Consta que ali teria plantado uma roseira, ainda existente, que todos os anos dá flores em pleno inverno. Apaixonada pela paixão do Senhor, pediu a Deus que lhe fizesse sentir um pouco daquela imensa dor que ele havia sofrido, pregado na cruz. Conforme a história da coroa que cingia a cabeça da imagem do Redentor, desprendeu-se um espinho que se cravou na testa da santa, causando intensas dores até a morte, que aconteceu em 22 de maio de 1457. Seu corpo, inexplicavelmente, permanece intacto até os dias de hoje e encontra-se no Santuário Santa Rita, em Cássia, na Itália. A canonização desta mulher exemplar aconteceu em 1900 pelo Papa Leão XIII. É considerada a santa das causas impossíveis, porque conseguiu superar, com a graça de Deus, os desafios que a vida lhe trouxe e percorreu com paciência o caminho da perfeição. Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Se você que está nos acompanhando tem alguma coisa que você acha que é difícil, peça a intercessão de Santa Rita de Cássia para que ela interceda junto a Jesus e você vai conseguir essa graça. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. E a gente está aqui num bate-papo, então, hoje com o Vitor e a Jane. São casados há 1 ano e 9 meses, né? Quase 2 anos. Tem são pais do Pedro, né? Isso. E do Mateus, que está chegando, né? Que está por pouco aí também.
Então, me diz uma coisa, você já falou no bloco anterior, né, que não ter a roupa lavada, a cama dobrada, de repente vocês têm que pensar nisso, né? Mas existem também homens, na maior parte dos homens, mas também mulheres, né, que se casam e ficam querendo fazer do outro uma mãe. Né? Como é que vocês conhecem alguém ou vocês já tiveram essa tentação de fazer do outro uma mãe, querer chegar em casa e encontrar a mesma coisa, ou vocês dividem as tarefas? Acho que a gente não teve essa tentação, mas eu acredito que é real, sim. Porque cada um traz uma bagagem, né? Cada um traz a sua história e às vezes a mãe faz tudo para o filho ou para a filha. Quando ela chega em casa, naturalmente ela quer que esteja tudo aos pés, né? Mas a gente divide, sim, as tarefas, cada um tem uma responsabilidade, a gente tem metas diárias e metas mensais. E a gente divide, porque ambos, né, trabalhamos, o Vitor fora e eu em casa, mas ambos trabalhamos muito, então não tem jeito, a gente divide também para sobrar mais tempo para nós, né, para conversar, para conviver. E vocês falaram de metas, né? Como é que vocês dividem os deveres? Como é que é essa conversa aí de maneira prática. Com post-its, né? Com post-its. De maneira uma empresa, prática. como se fosse uma empresa. De maneira prática, são post-its na lateral da geladeira. É um bilhetinho que vocês vão que a deixando. gente vai colando. Aí tem o dia lá, Vitor, a data, por exemplo, Vitor, dia 21/5. Aí a missão dele é lavar a louça, quando ele chega do trabalho, lavar a louça, colocar a roupa na máquina, separar as roupas brancas, por exemplo. E a minha missão é enorme, porque eu fico com o Pedrinho, né? A sua missão é escrever os bilhetinhos. Isso mesmo. E descansar, né? Muito bom. E aí, quando vem alguém em casa, a gente tira os post-its. A gente sai correndo. Para não parecer nenhuma loucura, né? Mas você sabe que agora eu estou lembrando de uma história aqui. Você falou de tirar os post-its, né? Mas tem um amigo, né? Ele chegou em casa e a Silvia tinha colocado um texto da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quem não quiser trabalhar também não tem direito a comer. Parece meio fora do contexto, parece meio incisivo demais, né? Sim. E aquele amigo chegou lá em casa um dia e olhou aquilo lá e falou: nossa, será que a Silvia não dá comida para os filhos quando eles não fazem as tarefas deles, né? Mas depois a gente foi mostrando para eles, até explicou para ele, né, que não, aquilo lá é no texto bíblico e que aquilo servia de motivação para os filhos assumirem as suas tarefas também. Era um quadro, né? Eu fazia um quadro, eu acho que isso assim é muito bacana. A gente fazia um quadro para os filhos, então o que cada um tinha que fazer no dia da semana, um era varrer garagem, o outro era molhar as plantas, o outro... Coisa super leve, que eles reclamavam, achavam assim um absurdo, né? Mas a gente dava dessas tarefas, porque precisa ajudar em casa, né? Sim. Como você falou, as coisas não são assim, então tem que todo mundo fazer. E foi muito legal, sabe? Eles cumpriam as tarefas, e não com tanto amor, mas eles faziam. E isso daí foi muito importante. E hoje eu vejo os que são casados, todos eles ajudam, né? O meu filho ajuda a esposa, as esposas e os meus genros também. Todos, cada um tem uma missão e faz. Então é importante, porque as coisas não acontecem na mágica, né? Precisa ajudar e colaborar. A máquina de lavar ajuda bastante, né? Ajuda bem. Não, colocar a roupa na máquina é um serviço bem facinho, né? Agora você tocou num assunto aí, que tem outro ponto aí também. Vamos supor que a Jane goste da roupa lavada na mão. E você vem de uma história em que se lavava na máquina, no tanquinho e tudo, né? E depois a Jane pega a roupa e fala assim: nossa, mas isso aqui não está bem lavado, isso aqui não está do jeito que eu faria. Porque além de dividir as tarefas, tem também que se adaptar ao gosto do outro, né? Ao padrão de qualidade do outro, né? Vocês têm essa diferença também? Em alguns detalhes, sim. Por exemplo, mas o Vitor, ele topa, né, amor? Por exemplo, camisa social é um negócio que eu acho que não tem que ir na máquina de jeito nenhum. Então, tudo bem, eu vou lavar na mão
e ok, demora um pouco mais, né, amor? Fica mais tempo na... Não, e cá entre nós, camisa social para passar. Então, por É isso um tem que lavar na mão. Você colocou na máquina e estragou tudo. Estraga tudo, amassa toda a fibra. É terrível. Uma vez eu coloquei na máquina, né? É. A segunda ela falou, olha, então na máquina Vamos conversar, não. né? Não dá, Camisa na máquina não, então Porque tá bom. é terrível, Mas a gente vai conversando e vai se acertando. Tem alguns detalhes que a gente tem que respeitar. O amor fala mais alto, não é verdade? Exatamente. E a gente até deixa pra lá. Ai, nossa, porque às vezes a gente é tão chato em umas coisas. Deixa pra lá, não importa tanto, né? Exatamente. Bom, e a gente tem uma participação no WhatsApp da Maria Aparecida, lá de Votorantim, aqui no estado de São Paulo. Ela pergunta, meu marido diz que manda em mim. Isso é certo? Em casa também. Manda em casa e em mim. Isso é certo? Quem que manda em quem lá na casa de vocês? Eu, né? Não. Brincadeira. Não existe isso. Não, isso não pode existir. Tem alguém que manda? Não. Não deveria, né? Não deveria. Eu acho que assim, nós temos temperamentos diferentes, personalidades diferentes e algumas pessoas têm uma tendência maior à liderança do que outras. No nosso relacionamento, eu e o Vitor, a gente fala muito, a gente, né, amor? Nós dois temos essa tendência. A gente então precisou, antes do programa, combinar, né? Os nossos amigos mais Não próximos vamos sabem entender. que a gente... Tem alguns amigos que falam, poxa, eu fui lá na casa do Vitor, fiquei a noite inteira escutando a Jane e o Vitor. É verdade. E assim, a gente tem que, como combinamos no nosso dia a dia, tem que aprender, né, a ceder, falar, o momento que o outro vai, deixa o outro falar, deixa o outro pedir uma coisa. Acho que Eu lembro de uma, desculpa, Gê. Pode falar. Eu lembro de um fato da gente recém-casado. Ela, em função disso que vocês estão falando, né, de diferentes temperamentos, personalidades e tal. Eu sou mais fechado, a Silvia é mais expansiva. Então, eu fui colocar o varal, instalar o varal no apartamento. E aí, na hora de instalar o varal, eu fui lá, fiz o esforço e tal, instalei o varal. Quando chegou a Silvia perto de mim, ela falou assim, o varal podia ter ficado um pouquinho mais para cá. Aí, então, tá bom, varal um pouquinho mais para cá. Aí ia botar a prateleira. Essa prateleira podia ter ficado um pouquinho mais baixa. Aí ia fazer... Aí cheguei para ela e falei, Silvia, você já sabe que eu tenho uma tendência mais fechada, de menos tomar iniciativa, tudo. Se tudo que eu fizer você colocar alguma coisa, um obstáculo, eu vou ficar na minha, eu vou assumir, vai ser bom para mim, né? Tu acomoda, tá bom, você não gosta de nada que eu faço, então você faz agora. É uma posição cômoda, né? Sim. Então foi bom na hora, acho que Deus dá essa sacada pra gente, né? Não, você respeita, você faria desse jeito, mas eu faço desse. Então é importante a gente ir aceitando. E se tem alguma coisa errada mesmo que eu fiz, que não vai funcionar lá na lavanderia, no lugar onde a gente ia lavar roupa, ela tem todo o direito de chegar e falar, né? Mas voltando lá na Maria Aparecida, esse negócio de um mandar no outro, na igreja, quem quer mandar no outro, quem quer dar as ordens, é aquele que mais serve. Então a gente vai ver, a gente viu agora há pouco aqui o vídeo da história de Santa Rita de Cássia, né? Ela dobrou o coração do marido, Maria Aparecida, amando o marido e mostrando para o marido o outro lado, mostrando para o marido a alegria de servir, a alegria de se entregar a Deus. Eu não dizer para você quem está certo, quem está errado, isso é certo, isso é errado, longe da sua casa, mas normalmente a gente não tem visto isso funcionar na igreja, não. Aquele que quer mandar tem que ser aquele que mais serve, que mais ama. E no caso do varal, não precisava eu chegar lá e falar assim, você podia ter posto um pouquinho para cá. Por que precisava ter falado isso, né? Então, às vezes, assim, algumas observações que a gente faz e que não tem necessidade. Então, antes de falar, pensa. Poxa, ele foi lá, ele teve o esforço, ele colocou o varal e tudo mais. Eu vou lá e ainda critico, né? Então, às vezes a gente, né, nós mulheres, a gente tem uma tendência a falar mais. E a gente tem uma tendência de falar sem refletir. Eu estou falando isso por mim, tá? Não sei você de casa, mas de ir falando. E aí até um dia, um dos filhos, a gente estava no carro, e eu assim, que vontade de ir para Cancún, na praia lá. E aí eu falava, e eu estava com vontade. E aí o Carlão
já ficava pensando, não, mas como é que nós vamos? A gente não tem dinheiro, não é nas férias. E não sei, ele já fazia todo o cálculo, porque ele é engenheiro, então ele é todo, né? Ele faz o cálculo certinho. E eu não, sou emoção, eu tô com vontade de ir para Cancún. Aí o meu filho falou uma frase que foi libertadora. Falou assim, mamãe, você pensa alto, né? Então, assim, pra gente foi muito legal, porque, na verdade, eu estava falando muito sem compromisso. Eu estou com vontade de ir para Cancún, mas até a coisa acontecer, sem dinheiro, com problema e tudo mais, até acontecer muito, quer dizer, sim. Então a gente precisa tomar cuidado. E assim, o que me chamou muita atenção, né, no filme de Santa Rita, a docilidade da mulher. Tinha um padre amigo nosso, porque é bíblico, o homem é o cabeça da casa, é bíblico, né? E o padre falava assim, mas a mulher, ela é o pescoço. Ela, com jeitinho, ela vira a cabeça para onde ela quer, né? Com jeito, com delicadeza, né? Infelizmente, muitas mulheres estão se masculinizando. A nossa delicadeza, o que a gente viu no filme de Santa Rita, que com a delicadeza ela conseguiu converter o marido, né? E a gente precisa aprender isso, a ser mais dócil, como o Carlão falou, é bíblico, né? Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, seja o servo de todos. Então, você quer mandar na sua casa? Como é que você vai mandar? Servindo aos outros, né? Acolhendo a sua família. Então, pedir assim, a graça, né? De nós mulheres, às vezes estamos num relacionamento um tanto quanto intempestivo, um marido mais grosseiro, que acontece. Então, não adianta a gente querer falar na mesma linguagem do marido, né? E não adianta a hora que um está nervoso, o outro vem e vai com a mesma intensidade, né? Tem que ir cedendo, né? Um pouquinho por vez. E a gente tem também mais uma participação no WhatsApp. Essa aí é o marido também. Agora o marido mandando a mensagem, o Sandro Queiroz, de Buriti Alegre, lá em Goiás. Minha mulher é muito ciumenta, acha que tenho que ficar o tempo todo ao lado dela. Isso me sufoca. Como faço para ela entender isso? No caso de vocês, Vitor e Jane, tem ciúmes? Como é que lidam com isso? Muito pouco, assim. Não muito, né? Não, eu acho que quando a gente namorava, a gente teve algumas conversas sobre isso, né? Sim. E nós não somos propriedade um do outro, né? Nós somos uma só carne hoje, é diferente de ser propriedade um do outro. Sim. Então, o nosso objetivo é que juntos nós encontremos a Deus, que a gente vá para o céu. Não tem, a gente não tem mesmo, né, amor, esse problema de ciúmes, não. Mesmo porque em Gálatas 5, na palavra de Deus, fala que o ciúmes é uma obra da carne, né? Então, o ciúmes, ele é, inclusive, prejudicial. Lógico, né, uma mulher estiver olhando para o bonitão do meu marido, né, a gente vai ter que conversar. Mas não, esse ciúme doentio, não pode sair de perto. Ou como ele falou, me sufoca. Essa palavra é muito forte, né? Se ele está se sentindo sufocado, caberia uma conversa, né, Jane? O que você acha? Precisa entender um pouco melhor o motivo, né? De fato, nós não temos propriedade sobre o outro, né? Tentar entender se de fato faz sentido, né? Às vezes é uma reclamação lícita, existe algum exagero, né? E se não houver, precisa colocar as coisas numa conversa e esclarecer. Sim, com certeza. Então, Sandro, o que a gente tem para falar, a gente não conhece a sua história, não sabe se você deu algum motivo para sua esposa ter ciúmes, tudo, mas é importante sempre conversar bastante com ela, os dois conversarem bastante e explicar isso que você está se sentindo, tá? E a gente está conversando hoje sobre casamos e agora. Você sabe que os recém-casados, de até 1 ano de casado, podem participar numa audiência com o Papa Francisco? Acompanhe. No Vaticano, os recém-casados têm preferência. Nas audiências gerais, eles ficam na primeira fila e o Papa Francisco normalmente para cumprimentar todos os novos casais. È stato un incontro ravvicinatissimo, anche più di quanto speravamo, ci ha dato la benedizione. È stata una bella emozione.
Pues iba saludando a todos los novios que estábamos allí en fila y según se acercó a nosotros dijo, pues que Dios os bendiga. Mas não é tão fácil quanto parece. Os casais precisam acordar cedo, vestir seus vestidos de noiva e ternos e pegar o metrô ou um táxi, se eles optarem por um transporte mais reservado. Na verdade, 5 da manhã. mal dormimos, né? Mal conseguimos Muito cedo. dormir. Abbiamo preso un taxi e siamo arrivati qui. Abbiamo valutato anche l'ipotesi metro, però la sposa non era d'accordo. No, assolutamente. 5:30, 6. 6. Depende, uno es antes, otro más tarde, pero sí. Ella necesitaba más tiempo por maquillaje y esas cosas. Para obter este tratamento especial, a regra é que os recém-casados têm de ir para a audiência geral até 3 meses após o casamento. Eles precisam enviar a certidão de casamento para a prefeitura da Casa Papal com o formulário de inscrição disponível para download no site, especificando que eles são recém-casados. Os convites podem ser recolhidos nas portas de bronze, à direita da colunata na Praça de São Pedro. A última recomendação para as noivas: não se esqueça do seu vestido branco e cuidado com o tornozelo. Os paralelepípedos romanos são lindos, mas não são para salto alto. Que bacana, né? Deve ser uma experiência, desculpa, uma experiência muito boa, né? Muito bacana. E só uma correção, eu falei para vocês 1 ano depois do casamento e aí na reportagem a gente viu que são 3 meses. Mas Jane e Vitor, parece que vocês tiveram essa experiência, como é que foi? Teve. Sim, a gente participou dessa audiência papal para recém-casados um tempo antes, né, do nosso... Nós participamos 3 dias depois do nosso casamento. Uns meses antes a gente mandou um fax, né? Um fax. Fax, né? Século XXI. Mandamos um fax para lá e conseguimos participação. No dia foi muito legal, a gente conheceu um casal que deu as dicas pra gente. Falou assim, todo mundo vai pro lado esquerdo, a gente vai pro lado direito. A gente seguiu a orientação deles. Tivemos um momento, o Papa encontrou com a gente, conseguimos pegar na mão dele, ele nos abençoou. Um pouco com a gente. Foi um momento bem legal. Incrível. Foi bem emocionante. Bacana, O Papa é uma graça mesmo. Né? Nosso amigo. Emocionante. Virou íntimo ali. As pessoas perguntam se a foto é verdadeira, a nossa foto. Que bacana. Então a gente está hoje falando aqui sobre Casamos e Agora e a gente conta com a sua participação. Nós vamos fazer um intervalo, manda sua mensagem, aproveita para mandar sua mensagem para a gente, daqui a pouco a gente volta.